dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal do NUPID, o Núcleo de Pesquisa e Intervenção nas Políticas sobre Drogas, vinculado à Universidade Federal de São João del Rei. Meu nome é Marcelo Dalla Vecchia, sou professor do Departamento de Psicologia aqui da UFSJ. Antes de mais nada, pedimos para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, fique à vontade para comentar ou procure a gente no Instagram, @NUPID na rede. Vamos continuar a série Drops do NUPID, onde as convidadas e os convidados vão responder uma pergunta disparadora sobre questões relacionadas às políticas sobre drogas. Para que a gente possa responder a essa pergunta, é importante esclarecer duas palavras nessa pergunta. Primeiro, o que a gente quer dizer com a palavra drogas? A gente está falando de álcool, de tabaco, de maconha, de cocaína. Que tipo de droga? Lícita, ilícita? Então é importante ter isso em mente. E também o que a gente quer dizer sobre prevenção, né? O que quer dizer essa palavra? Quer dizer evitar que as pessoas consumam, impedir que as pessoas consumam, ou proibir que essas pessoas consumam, ou quer dizer que a gente está falando em reduzir os riscos do consumo que as pessoas já fazem, ou quer dizer que a gente quer reduzir o consumo abusivo, ou então reduzir os problemas desse consumo. Penso que a prevenção de drogas, posto deste modo, prevenção como se fosse uma possibilidade de evitar que os humanos tivessem acesso aos produtos psicoativos, creio que isto é impossível. Eu achei bastante interessante porque a gente pode desmembrar essa pergunta em outras perguntas como: seriam as drogas em si podem ser prevenidas, ou o uso de drogas pode ser prevenido, e seria todo e qualquer uso, ou os usos problemáticos, os usos nocivos. Então, pensar em prevenir as drogas em si, enquanto substância, seria um tanto difícil se a gente pensar que muitas dessas substâncias estão presentes na natureza, em plantas, animais, fungos. Então não parece fazer muito sentido prevenir um processo que faz parte da biologia de diversos seres. A história nos mostra que os produtos psicoativos fizeram parte da vida, do desenvolvimento da vida social dos humanos. Portanto, se a prevenção visar a erradicação dos produtos psicoativos, se a prevenção se voltar para o produto, para o impedimento da produção, do comércio e do uso, esta prevenção centrada no produto, certamente não só fracassará, como criará muitos problemas. Agora, se a gente pensar no uso de drogas, ou seja, a interação entre seres humanos e substâncias psicoativas, a gente sabe que essa relação ela é milenar. Então, os usos, seja para fins terapêuticos, recreativos ou rituais, eles sempre estiveram presentes na história da humanidade e nas mais diversas culturas. Então, uma prevenção que pense em eliminar as drogas ou eliminar o uso de drogas, então essa ideia de um mundo livre de drogas, não parece factível e talvez não seja nem mesmo desejável, uma vez que essa ideia reforça o estigma sobre os usuários. E também se a gente pensar nos potenciais benefícios dessas substâncias. Se a gente estiver falando sobre prevenção em relação a reduzir uma porcentagem de consumidores, reduzir os problemas e o abuso decorrente de algumas substâncias, eu acredito que sim, é possível prevenir o uso de drogas. E aí é importante pensar como. A gente já teve uma experiência muito efetiva no Brasil, que foi em relação à prevenção do consumo de tabaco. Essa prevenção aconteceu a partir de uma política que previa uma série de medidas, então são vários métodos juntos para poder acontecer a prevenção. Entretanto, se compreende como prevenção
uma boa informação, inserir os produtos psicoativos nas diversas dimensões da vida, do prazer, do tratamento das doenças, da alegria, da proteção contra a morte. As pessoas em situação de rua se protegem usando um produto psicoativo. O insuportável se torna possível pelo uso de um produto psicoativo. Portanto, se a prevenção visar aspectos sociais, cuidar das pessoas desvalidas, vulneradas, se a prevenção se voltar para a boa formação na área da saúde, médicos, psicólogos, assistentes sociais, se a prevenção se voltar para a família, informar, dizer à família que não é a droga que faz o filho, mas o filho que faz a droga, se a prevenção se apoiar na prática redutora de danos, cuidar dos danos, cuidar das pessoas, se a prevenção se voltar para a oferta de oportunidades, aí eu acho que podemos falar de uma prevenção centrada na informação e no conhecimento científico. Mas existem também os potenciais malefícios e riscos dessas substâncias, dentre eles o de desenvolver um uso problemático que pode prejudicar o bem-estar físico, psíquico e social. Mas esses usos problemáticos, por sua vez, não nascem assim da noite para o dia, mas são resultado de uma interação complexa entre a substância, a pessoa que faz uso da substância e o seu meio social, cultural, político, e não apenas a substância em si. Então, a regulamentação das propagandas, reduzir os locais de consumo dessa substância, restringir os locais onde é permitido consumir, aumentar a taxação desse produto, o preço fica mais alto, e educar sobre os riscos que existem ao consumir um produto como esse. Para que a prevenção aconteça, depende de uma série de medidas, um conjunto delas. E aí, de que mudança que eu tô falando, A gente tem um dado sobre o consumo de tabaco entre estudantes. Em 1999, 20% desses estudantes disseram que fizeram o consumo de tabaco no ano, de cigarro, E em 2010, 7,8% relataram ter feito o consumo. Então, é uma redução bastante grande, de mais de 50% de pessoas relatando o consumo naquele ano, de estudantes jovens, menores de idade, fazendo isso. Mas não foi só propaganda, foi esse conjunto todo de medidas e que teve esse efeito, que gerou essa mudança. Eu não conheço um método único que seja efetivo, capaz de impedir que as pessoas não consumam drogas de uma vez por todas. Esse método cientificamente ainda não foi descrito, digamos assim. Então, do ponto de vista das políticas públicas, quando a gente fala em prevenção, faz mais sentido pensar em uma prevenção ao uso nocivo ou usos problemáticos, que tenham como foco a redução das vulnerabilidades e que considerem o fenômeno do uso de substância em toda a sua complexidade. E para as outras drogas, que não são tabaco, a mesma coisa, É importante que haja um conjunto de medidas para que a gente tenha um efeito mais forte em relação à redução de problemas e à redução do próprio consumo, tá? Não é um jeito só, Não é uma questão de ver qual é o melhor método, qual é o mais efetivo, mas reunir um conjunto deles, E dentro da educação sobre drogas, muitos pais e educadores vêm com a pergunta: e o que eu faço então para fazer com que o meu filho ou o meu aluno não consuma? E é muito complicado responder essa pergunta. Eu não conheço na educação um método que faça com que isso seja realmente possível, Eu sei que esse é um assunto que gera bastante medo, muita ansiedade em relação a pais, educadores e adultos que são responsáveis por menores de idade, principalmente pela necessidade de proteção que existe em relação a esses jovens. E é muito importante cuidar
desse medo, né? Para que a gente não ensine também só o medo, né? Para que a gente não passe esse medo como principal método de prevenção, mas que a gente possa ensinar esses jovens a fazer escolhas mais seguras, uma gestão de riscos e um autocuidado com a sua própria saúde. E nesse sentido, a redução de danos se mostra uma estratégia bastante eficaz, uma vez que ela tem um foco educativo, de promoção de autonomia, promoção do autocuidado, mas também do cuidado coletivo, e não com foco em estratégia de controle ou de ditar quais os comportamentos adequados ou não, e quem está fora dessa norma acaba sendo estigmatizado. Portanto, prevenir pela via da droga, absolutamente, a meu ver, impossível. Prevenir a partir da informação, do cuidado com as pessoas, do adequado trabalho com cada um e cada uma, com cada instância, com cada dimensão social. Aí eu acho que isso é possível e seria capaz de dizer sim, é possível a prevenção. Prevenção pela informação, prevenção pelo cuidado, prevenção pelo olhar dirigido aos humanos e não para as drogas.